Olá, oi pessoal, boa noite. Vamos entrando, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicomotricidade aquática. Bem-vindo você que está assistindo a gravação dessa live, tá? Seja que você tenha um ótimo proveito, né, desse conteúdo. Hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Olá, Carol, Stephanie, Gustavo, Joyce, minha querida. Tudo bem, gente? Vamos entrando aí. Boa noite para vocês. Cacilda já tá entrando. Já vou mandar o convite aqui para ela. Ela já tá aqui, já me mandou. Sejam bem-vindos, Isabela. Boa noite, gente. Vamos falar hoje sobre um assunto super atual, hein? Psicomotricidade aquática. Oi, Cacilda, boa noite. Boa noite, querida, que prazer, muito obrigado pelo convite, espero corresponder à sua expectativa. Imagina, já correspondeu. Estamos aqui recebendo o pessoal está entrando, a Psicomotricidade Brasil divulgou bastante a nossa live, né? Que joia! Que bom! Então, quero dar aí, né, boas-vindas, todo mundo que está entrando nessa live, que é um tema super... É um tema antigo, mas atual, no sentido de que agora nós estamos tendo uma repercussão muito grande, né, Cacilda, da psicomotricidade. E por isso, né, eu trouxe esse tema aí para essa semana, que é a semana da Masterclass, uma semana de intensivo sobre a fisioterapia aquática, né, que de tempos em tempos eu trago bastante conteúdo de uma forma mais intensiva, né, para o pessoal, para os alunos, para os seguidores. E hoje, claro, né, eu tinha que trazer a Cacilda para falar com a gente sobre psicomotricidade. Hoje essa live ela é um pouquinho diferente, porque nós teremos aqui, Cacilda, não só alunos, nós vamos ter pais, pacientes, né? A gente foi bem divulgado, assim, amplamente divulgado para toda a comunidade que também quer aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vinda, Cacilda. Quero te pedir, né, te agradecer por estar aqui com a gente. E vou abrir aí para você se apresentar e falar um pouquinho do seu trabalho e da associação Vencer, que é um trabalho lindo que vocês fazem, que eu estou começando a conhecer, né? Mas já de antemão, assim, fiquei admirada, principalmente pelo voluntariado, pelo se preocupar com o próximo. Então, eu vou passar a palavra para você se apresentar, falar um pouquinho do trabalho de vocês, e depois eu tenho uma listinha aqui, ó, de perguntas que o pessoal foi me mandando, e aí a gente vai batendo um papo em cima das perguntas, tá bom? Tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer, porque eu me sinto prestigiada com a sua presença dentro do nosso grupo de alunos do curso de psicomotricidade aquática. Você, para mim, é uma referência dentro do grupo, tendo em vista o seu conhecimento, a tua história, então, para nós, só agrega... eu acho que é uma honra tê-la conosco. Nosso histórico dentro da psicomotricidade tem muitos anos. A minha formação é uma formação que vem da área da educação. Eu me formei em letras e fui para a psicomotricidade por uma dificuldade pessoal. Meu filho teve uma dificuldade na escola e eu conheci a psicomotricidade como uma referência da dificuldade dele dentro da escola. E a partir de então, eu comecei a me dedicar a uma ciência e resolvi que eu queria levá-la para a água. Eu não posso te explicar por quê, mas eu fui querendo trabalhar com deficientes, isso há 40 anos atrás. E dentro desse trabalho, eu desenvolvi toda uma metodologia, não só terapêutica, mas também na área da natação. Então, eu me envolvi com uma nova aprendizagem de natação, através da psicomotricidade, e também trabalhei muitos anos
com a reabilitação psicomotora através da água, junto dos pacientes das diversas patologias. E encontrei também a psicomotricidade junto ao idoso. E eu acho que a psicomotricidade veio na minha vida como uma filosofia de vida. Hoje eu vejo que eu não tenho psicomotricidade só como profissão. Eu tenho ela na minha vida numa prática diária. E tive a oportunidade também de escrever livros a respeito. Então, estudei a vida toda. A vontade de tudo aquilo que deu certo no meu estudo, eu documentar. Documentar para deixar para os demais, para que cada um pudesse aplicar dentro da sua área e divulgar e difundir isso. E estou muito feliz de ver muitos jovens hoje envolvidos com essa ciência. Eu não achava que eu ia ver a psicomotricidade reconhecida, que eu ia ver ela como profissão. Porque é uma luta muito grande. Eu vi muita batalha para que ela pudesse ser uma profissão reconhecida, seguir um caminho dentro da ciência. E hoje eu estou assim, muito feliz de vê-la dentro de diferentes áreas, na educação, na terapia, no esporte. O esporte é algo assim que eu me considero uma batalhadora, porque ninguém falava em esporte há 30 anos atrás com psicomotricidade. Uhum. Então eu brinco que eu posso até ir embora. Não. Eu não imaginava vê-la reconhecida e hoje estou vendo falar muito de psicomotricidade. Então me considero uma pessoa bastante realizada e muito, muito, muito feliz de muitas pessoas que passaram pela minha vida hoje fazendo muito sucesso. Então eu acho que a minha missão hoje contra mais pessoas falarem em psicomotricidade, contra mais pessoas fazerem uma boa psicomotricidade, eu me considero realizada. E acho que no Brasil inteiro nós temos muito bons profissionais e muito boas formações. Mas, ao mesmo tempo, Fabiana, eu me preocupo muito, porque a psicomotricidade virou uma grande moda, e eu não vejo ela muito fielmente praticada. Ao mesmo tempo que tem coisa muito boa, tem muita falsidade dentro disso também. Então, ô Cacilda, você tem uma... para escolher isso, para saber exatamente o que é psicomotricidade e fazer Tem uma frase que você falou pra gente assim no curso. Deixa eu só, antes de eu falar a frase, deixa eu só dar boa noite para quem chegou agora, né? A gente está aqui num bate-papo sobre psicomotricidade aquática. E eu conheci a Cacilda porque eu coloquei lá, eu precisava fazer um curso de psicomotricidade, mas eu queria específico na área da piscina, da aquática. Aí eu coloquei na Associação Brasileira e de pronto, né, logo me indicaram a Cacilda e deu certo que estava abrindo uma turma. E aí eu estou fazendo o curso, né, lá da Associação Vencer, é um curso de extensão em psicomotricidade aquática e tive o prazer de conhecer a Cacilda. E nós tivemos um módulo presencial e você, né, fazendo um gancho nisso que você está me falando, que existem muitos profissionais bons, só que tem gente usando o nome da psicomotricidade. Eu lembro de uma frase que você colocou pra gente assim: a psicomotricidade aquática não é pegar a psicomotricidade e jogar dentro da água. Não. Né? É muito além disso. Fala um pouquinho disso para nós. E isso me preocupa muito, porque é muito fácil você simplesmente falar assim: a psicomotricidade você pega tudo que você faz em som, leva para a água e adapta. Não, não é. É um outro meio
É uma nova forma de aprender, é uma nova forma de ser e uma nova forma de fazer. Então, eu tenho um respeito muito grande com as pessoas que fazem ciência. E a psicomotricidade é uma ciência. E, como tal, você precisa estudar a água. E estudar a água com todas as suas propriedades físico-química e entender que a psicomotricidade ela tem que ser aplicada na água com sabedoria. E dentro da água tem um sujeito, e um sujeito com a sua história de vida, que você precisa entender a unicidade desse sujeito, com todas as suas características, para você poder entender que com esse sujeito você tem que estudar ele e adaptar a ele uma ciência. É totalmente diferente de você trabalhar com esse sujeito em solo. Então, às vezes me preocupa muito, porque, por exemplo, a psicomotricidade é muito confundida com recreação. Parece que você está brincando. E esse brincar é uma demonstração de prazer. E como ela lida muito com o prazer, muito com a emoção, muitas vezes, por exemplo, um pai no visor da piscina fala, não, mas eu não trouxe meu filho aqui para brincar. Né? E isso confunde um pouco. Então, a família precisa participar muito desse seu projeto aquático. Ele tem que estar ao par do que você está fazendo. E ele tem que participar do teu projeto psicomotor. Ele tem que entender o que é que você está fazendo. Muitas vezes, dentro do planejamento psicomotor, você tem um projeto que vai falar de sono, que vai falar de esquema corporal, que vai falar de lateralização. E dentro de tudo isso, tem uma vivência corporal muito grande, que tem que permear o prazer. Então, quem assiste dá a ideia que aquilo é uma grande... Uma brincadeira. Que aquilo é uma grande definição. E para nós que falamos e que agimos e que vivemos e respiramos psicomotricidade, é uma vivência corporal cheia de significado. Então, a família e os pais precisam entender o que você está fazendo. E isso tudo fica muito misturado, muito confundido. Então, eu acho que a família precisa participar do que você está propondo. Ela tem que viver a psicomotricidade junto com você. Isso tem que estar em uma parceria. E não simplesmente ser assistido e ser mal interpretado. Eu achei interessante você colocar essa questão do sujeito, né? Isso foi uma coisa que eu fiquei refletindo muito, né? No módulo que a gente teve no curso, essa profundidade em você reconhecer e entender o sujeito como pessoa, dentro das suas limitações físicas, emocionais e cognitivas. Porque às vezes, e muitas vezes, nós fisioterapeutas, Cacilda, a gente acaba fixando os olhos somente nos objetivos fisioterapêuticos motores. Eu preciso ganhar esse fortalecimento aqui. A gente às vezes nem fala fortalecimento de tronco, a gente é tão incisivo que já fala, eu preciso ganhar fortalecimento da musculatura de infraabdominal, a musculatura de oblíquo. Parece que a gente vê a pessoa fragmentada. E isso é um erro e é algo totalmente contrário do que realmente a psicomotricidade traz para nós. Nós precisamos entender o sujeito. E aí, você colocou muito bem, né? Você colocou que na água, o sujeito, ele é diferente do ambiente terrestre. Na água, ele vai ter medo, ele vai ter o medo de se afogar, ele não vai ter total controle dos movimentos, porque sofre os efeitos rotacionais, de alteração de metacentro, influência dos efeitos físicos. Então, a psicomotricidade já traz essa necessidade de a gente entender melhor o sujeito. E quando a gente coloca esse sujeito na água,
é onde a gente tem que reconhecer toda a atuação dos efeitos ali do ambiente aquático e você ter um novo olhar para aquele sujeito. Então, olha Sim. como realmente aquilo que você falou, não é simplesmente jogar na água, é muito mais complexo do que isso, né? É que o sujeito, dentro do ambiente aquático, ele também sofre uma adaptação. Ele vive num ambiente que não é o comum dele. Nós não nascemos assim, não é? Então, Sim, dentro do ambiente aquático, ele sofre toda uma adaptação, não só da gravidade, mas ele é envelopado por essa. Então, isso já para ele é uma nova maneira de estar. Então, diz que o meu som está ruim. Eu estou preocupada. você tem algum... Não, ele Então, oscila, tem um microfone? então, eu estou tentando adaptar o meu microfone, mas ele não tem uma boa adaptação aqui de som, de cabelo. Com fio para você colocar? Com fio. Que pena, mas eu estou pensando. Mas tá oscilando, Cacilda. Tem hora que some um pouquinho, mas tem hora que já volta. Vou tentar melhorar a Ai, proximidade do. isso, Tá. isso. Bom, então, esse sujeito, ele tem uma história de vida e quando ele entra na água, ele se sente envelopado e ele precisa ser ressignificado dentro desse ambiente aquático. Então, veja, Perfeito. uma adaptação de respiração, uma adaptação de aconchego, de acolhimento. Nós precisamos pensar que isso é diferente do meio terrestre. Então, a psicomotricidade prática, ela precisa ser ensinada para esse elemento que vem para a piscina. E nós, enquanto profissionais, Deu uma travadinha, gente, mas ela já volta. Olha que incrível o que a Cacilda acabou de falar, gente, de ressignificar. Por quê? Porque realmente nós não vivemos na água, né? Nós não vivemos no. A gente vive fora da água, né? Embora. Voltou? tudo bem? Ah, tudo bem. Você tinha sumido para mim. Eu tinha sumido para você? Tinha. Voltou. Então vamos lá. Tá, vamos lá. Deu para entender, então, que nós temos que ter nós temos uma enorme responsabilidade de significar esse novo ambiente para o elemento que nos procura para um trabalho de psicomotricidade prática. Perfeito. Essa palavra que você falou, nossa, fez todo sentido. Ressignificado, né? Você tem que ressignificar, né, para o paciente aquele ambiente que depois ele ainda vai receber os estímulos pertinentes ao tratamento dele, né? Que ele precisa evoluir. Então, é incrível mesmo. Então, aí fica bem claro para a gente, Cacilda, é isso que você está falando, a diferença, né? De você trabalhar realmente, não é só pegar a psicomotricidade e jogar na água. Né? Você tem que entender. Nós temos um elemento muito nobre com o trabalho da psicomotricidade aquática. A psicomotricidade em si, ela é a ciência do equilíbrio humano. Só que na psicomotricidade aquática nós temos um elemento mágico, que é a água. A água está entre ele e eu. Eu brinco que eu falo assim, que a água é como se fosse um outro terapeuta, um outro fisioterapeuta ajudando a gente no tratamento, porque ela por si só já vai desencadear, né, vários efeitos aí no corpo do paciente, principalmente a nível sensorial, de tônus, né, força, relaxamento quando necessário. Então, ela por si só já faz esse trabalho, né, com o paciente. E fazendo esse ganchinho aí, Cacilda, então agora coloca então pra gente assim, na sua experiência, porque você tem experiência tanto de trabalhar a psicomotricidade terrestre quanto da água, você trabalha, né, com esses dois ambientes.
o que que você enxerga de vantagem para o trabalho aquático? Ou um perfil, para esse, né, esse tipo de população, ou para esse tipo de trabalho, eu acho melhor a piscina. Como que você vê isso? Olha, eu sou um pouco suspeita de falar no trabalho aquático, porque eu acho que para tudo a água é melhor, né? Eu acredito que tudo, para mim, é melhor na água. Mas eu acredito que nos processos, principalmente com os deficientes, principalmente a deficiência física, eu acredito que a água é bem melhor, principalmente para os cadeirantes, para aqueles que têm dificuldades motoras, porque a água tem um nível de sustentação de ação da gravidade que ampara, né? Uhum. A água você é mais leve, a água ela já te suporta melhor. Então, existem algumas condições em que a água ela te favorece, porque ela te torna mais leve, ela te dá suporte melhor. Mas existe também, nas condições dos idosos, eu sinto que a água também dá um suporte bem mais acolhedor. Eu tenho visto que muitos dos resultados que eu tenho tido em solo com os idosos, eu tenho resultados mais positivos da água. Então, eu tenho percebido que nas deficiências físicas e com os idosos, eu sinto um melhor resultado e mais rápido e mais prazeroso nos trabalhos com a água. Agora, isso não significa, Fabiana, que os resultados de solo não são positivos. Depende muito de cada pessoa. Existem pessoas que não gostam da água, que não se Isso, sentem bem, não sei que não entender. a parte nunca lhe foi prazeroso. Nós temos que respeitar também o prazer e o gosto de cada um. Então, tem pessoas que nunca gostaram do ambiente aquático e nem tomam banho com muito prazeroso. Então, eu acho que vai muito da anamnese que a gente faz com a pessoa, da anamnese que a gente faz com a família, e nesse sentido é o respeito. Nesse respeito com o ser humano é que nós temos que nos ater. Então, eu acho que para isso o psicomotricista ele tem que tomar como base a história de vida de cada um. E se você tem a oportunidade de escolha, que bom. Tem muitos psicomotricistas que não têm a liberdade de escolha, não têm ninguém capaz Para usar. poder escolher. E nem tem uma vivência aquática para poder oferecer. Não tem formação aquática para isso. Nem todo psicomotricista tem formação aquática para oferecer. Aliás, eu vou dizer para você que são poucos. São poucos. São poucos. E a gente encontra às vezes muita confusão, assim, pessoas que fazem a introdução do nado, trabalha a natação, né? E aí só muda o nome, fala que está fazendo a psicomotricidade. Você Não, eu vou diferente, né? Eu vou até te colocar, e eu acho isso que é uma questão muito ética e de respeito para com a psicomotricidade. A única formação aquática que existe no Brasil é a formação da Josiane Bueno, em Curitiba. Ela é formadora pela Associação Brasileira de Psicomotricidade. O psicomotricista que se intitula como formador, ele precisa passar por uma formação credenciada. Então, os educadores físicos que trabalham com água e que se titulam como formadores em psicomotricidade, precisam de titulação para isso. Eu acho que é muito antiético de se dizer formador para isso. Você ter um cursinho qualquer não te qualifica como um psicomotricista. Então, eu acho que é muito antiético você se titular sem ter uma formação, sem ter conhecimento, sem ter qualidade para isso, né?
Agora, você ser um psicomotricista sem a formação aquática não te dá capacidade de atuar na água com formação aquática. Entendi. Isso é muito importante. É o que eu falei na aula. Não vai ser um psicomotricista de solo querer trabalhar na água, não te qualifica, não te dá capacidade para isso. É importante nós podermos discutir coisas. Porque você, como fisioterapeuta, você sabe muito bem que para trabalhar na água precisa entender. Sim. Né? Nem todo mundo consegue ir para a água e trabalhar dentro da água com essa quantidade de categoria. E são, às vezes, detalhes tão simples de uso de um equipamento que você acha que de tal forma está sendo resistido, mas ele não está, ele está sendo assistido porque existe uma força de empuxo no ambiente aquático. Por isso que você tem que entender o ambiente para você poder direcionar as atividades da forma correta. E não só direcionar, você também poder aproveitar tudo que a água pode te oferecer, porque às vezes os profissionais eles não têm o conhecimento do ambiente aquático e eles ficam muito limitados, né? Claro. E uma coisa muito importante, Fabiana, você viu que até para que a gente pudesse fazer bem o nosso curso, uma condição, um pré-requisito, uma condição sine qua non é ou ser educador físico ou ser fisioterapeuta. Porque para ir para a água, precisa conhecer a água. Não tem condição, não existe outra maneira. Então, a gente mudou, inclusive, a inscrição de pedagogos. Porque você precisa conhecer a água. Não tem como você ensinar psicomotricidade se você não entende de água. Uma das disciplinas que nós vamos ter é as propriedades físicas químicas da água. Certo? Então, é assim, eu acho que nós temos que ter um pouco de humildade da gente poder, cada um dentro do seu quadrado. Isso, todo mundo consegue fazer um trabalho excelente, não precisa também querer abraçar o mundo, né? Não é. Eu acho assim, se nós formos capazes de fazer bem o que nós sabemos fazer bem, tem mercado de trabalho para todo mundo. Tem. Não é? A gente não entende de tudo. E a psicomotricidade, ela toma emprestado o saber de todas as ciências. Ela é uma neurociência, que ela toma emprestado o conhecimento de tudo para fazer bem psicomotricidade. Né? Com certeza. Por isso que ela é também tão abrangente, como o centro dela é o ser humano, né? Porque às vezes, quando nós falávamos assim de psicomotricidade, a gente pensava muito em criança. Criança com uma deficiência física, e hoje está se falando muito da psicomotricidade na criança com transtorno do espectro autista. E igual você colocou, que não, a psicomotricidade a gente faz com o idoso, a gente faz com o atleta, com o paciente adulto. Com crianças típicas e atípicas, com adolescentes, com adultos, com qualquer tipo de perfil humano. Ela é uma ciência do humano. Ela é a essência, né? Eu fico muito feliz, quer dizer, feliz entre aspas, né? Mas a pandemia adoeceu o mundo. Adoeceu o mundo. E eu acho que a psicomotricidade pegou um mercado de trabalho agora para curar o mundo. Porque todo mundo ficou adoecido emocionalmente. E nunca ela foi tão necessária como ela está sendo agora. Não a psicomotricidade aquática em si, mas geral. A psicomotricidade vai ajudar muita gente. Porque todo mundo está adoecido emocionalmente por conta do confinamento, por conta dos transtornos que o Covid deixou, por conta das mazelas todas que nós estamos sem perspectiva, nós estamos sem futuro, nós estamos sem esperança, está cheio de medo espalhado no ar. Então, veja, a psicomotricidade veio agora para cuidar muito do nosso
da nossa psique, do nosso corpo que ficou sem toque, né? Do nosso corpo que ficou sem tudo do outro, do Sem nosso corpo contato. que ficou sem presença, né? O nosso corpo ficou sem presença. Então, a psicomotricidade está precisando trabalhar muito, muito, muito para cuidar do humano que ficou por aqui, afastado de tudo. Então, eu acho que os psicomotricistas têm muito trabalho, muito. E eu vejo que nós, se soubermos trabalhar, e não assim, Fabiana, não na telinha, tá? Não na telinha, eu não concebo, eu sei que eu tenho muitos opositores, e nós sabemos disso, né? Eu não concebo psicomotricidade online, eu não concebo. Eu acho que nós temos muito trabalho pela frente. O humano está precisando muito de trabalho psicomotor para restabelecer o humano nosso. Nós estamos precisando muito, muito mesmo, porque as mazelas que vão ficar dessa pandemia vai levar muitos anos para nós podermos melhorar. Vai. Nós vamos sentir esse reflexo ainda por muito tempo, né? Sim, infelizmente. Infelizmente, rezemos para que as vacinas cheguem logo, mas mesmo com vacinas tomadas, nós ficamos muito empobrecidos, principalmente do toque, da relação pessoal, desse afeto que é tão necessário para o ser humano, porque nós não somos ilhas, nós não nascemos para ficar sozinhos, nós somos seres sociais e nós precisamos muito dessa relação. Vamos ter muito trabalho aí pela frente agora, né? Por isso que já está se falando tanto. Cacilda, tem uma perguntinha. Teve uma colega nossa que queria saber um pouquinho da sua experiência com o espectro autista, através da psicomotricidade. O que você pode colocar para a gente? Olha, eu tenho uma experiência muito grande com o autista há muito tempo. O meu autista mais antigo dentro da nossa cidade tem 22 anos. Nossa, que legal. Ele chama Tássio. Ele já tem uns 40 e poucos anos. Mas, enfim, é assim. Eu acho que o autista em si, a piscina tem um efeito... Bom, nós temos diferentes níveis de autismo. Para o autista leve, eu acredito que a piscina tem um efeito muito, muito propício na relação social sua com ele, e acredito que a gente consiga uma boa relação num bom curto tempo. Eles adoram água, e a água é um elemento transacional. É um elemento que nos une a ele facilmente. No autista, no nível médio, a gente consegue num médio tempo, e eu acredito que nós conseguimos... Parece que estão reclamando de novo do som. Mas eu não consigo melhorar. Mas está dando para... Você está conseguindo? Tá dando para entender. Tá sim. Às No vezes falha, mas está dando para entender. Certo. No autismo de um comprometimento médio, eu acredito que o processo de aprendizagem da natação e a comunicação, ela se estabelece no médio prazo, e a nossa relação de comunicação se estabelece, claro que um nível de dificuldade no médio prazo, e eu sempre consegui uma conquista muito boa. No autista do nível de comunicação mais severo, a gente enfrenta alguma dificuldade. Esse autista que está conosco há muito tempo, eu tive uma dificuldade severa com ele. Na verdade, ele chegou por algum tempo até tentar me afogar, pisando meu cabelo, eu tive sérias dificuldades, ele tirava a roupa, e tinha
um nível de agressão muito forte, mas eu consegui me estabelecer numa forma de comunicação muito alternativa. Hum. O que eu fiz, qual foi minha estratégia, foi estabelecer uma forma de comunicação que eu sempre fiz com o autista, que é ser um autista como ele. Eu sempre utilizei essa maneira com o autista. E eu consegui, eu uso muito dos critérios de Esteban Levin. É um autor, é um psicanalista, um psicometricista argentino, e eu sigo muito a linha dele. Eu estabeleço uma forma de comunicação onde eu me comporto como ele. E a partir do momento em que eu me comporto como ele me reconhece como um pai. Você faz para ele fazer? Não, eu me comporto como ele. Então, na verdade, quando ele não me reconhece, eu também não o reconheço. Então, eu começo a estabelecer uma linguagem onde ele começa a me estranhar. Então, ele me estranha e ele começa a perceber que eu também não estranho o comportamento dele. E isso acaba dando resultado e nós vamos fazendo uma amizade. Isso demora meses e a gente vai fazendo uma linguagem e uma comunicação e isso é uma comunicação alternativa. Eu recomendo para quem está me ouvindo ler, é um autor que eu gosto demais e eu sempre agi e sempre segui a teoria de Esteban Levin na comunicação alternativa com os autistas. Eu gosto muito do trabalho na água, de uma forma não agressiva, mas de uma forma muito estereotipada. Eu acho que o autista, ele precisa de vibrações, quando ele entra na água, ele precisa daquele turbilhão que a água promove, porque ele trabalha muito no sensorial. Tem que regular. A vibração, a água, isso estabelece uma forma comunicativa. Eu acho que a água, para eles, é extremamente prazerosa e eu não utilizo muito material. Né? Eu uso muito o meu corpo dele. E tem autistas que, pelo fato de não se comunicar na linguagem visual e nem corporal, a água se estabelece como meu meio de comunicação. Então, eu acho que o nadar, o se locomover pela água, o explorar a piscina inteira, o explorar o espaço inteiro, é uma forma de a gente se conquistar, a gente se comunicar. E uma coisa que eu não gosto muito é a permanência dos pais dentro do ambiente. Eu acho que tem que haver uma comunicação eu e ele. Então, se eu puder é a minha forma de conquistar, entrar no mundo dele. E isso é uma conquista. Cada dia uma coisa diferente. A cada dia um espaço diferente. Até que se estabelece. Não há prazo para isso, sabe, Fabiana? Cada um é um tempo diferente. Cada um é diferente, né, Cacilda? Não tem uma regra de abordagem, de forma de você trabalhar com uma criança com TEA. Cada um é muito único na forma de se relacionar. Eu te perguntei de você fazer, porque eu tenho uma paciente de TEA que ela é meu espelho. Quando eu quero que ela faça alguma atividade, eu tenho que fazer também. Ela só faz se eu fizer. Então, se eu quero que a gente vai mergulhar para pegar os objetos no fundo da piscina, eu tenho que mergulhar, porque eu só falando, ela não compreende esse comando. Sim. Então, a gente acaba sendo parceiros ali da atividade, né? Sim. E isso é muito simples do autista. De você se comportar como ele, o de ele se comportar como você, ele é um espelho e ele é uma imitação. Então, quando eu falo para você, eu ajo como ele, é uma forma de comunicação.
Que interessante. Eu nunca tive a oportunidade de pegar um estágio mais avançado, assim, como que você colocou, né? As crianças que eu tenho, elas têm, não têm uma verbalização, mas a gente consegue se comunicar bem, elas têm um bom relacionamento com o sensorial, com o toque, né? É claro que oscila, né? Às vezes o pessoal me pergunta assim, ai, que eu faço? Eu peço para minha criança fazer e ela não faz. Eu falo assim, gente, também usa as crianças com tela, além delas serem muito diferentes entre si, elas são únicas, o tratamento é totalmente individualizado, não dá para trabalhar muito em grupo, né? E também vai muito do dia. Tem dia que ela está super responsiva, né? Tem Sem dia que dúvida. ela não tá. E a gente tem que Sim. saber respeitar esse momento. Eu falo, respeita o momento. Pensa que só a água já está dando todo um feedback sensorial que está ajudando ela a regular a parte sensorial. Então, não precisa ficar se preocupando também em fazer grandes coisas se aquele dia ela não está muito responsiva com você. Não é? Sim. Outra coisa também, que às vezes eles vêm com determinados objetos e muitos querem tirar isso dele. Não, deixa ele vir com aquilo, aquele dia é daquilo, e você tem que permitir. Às vezes a gente tenta tirar e fica um fracasso, a sessão inteira. Sim. Tenta permanecer, aquilo faz parte, é um objeto relacional entre você e ele. E, de repente, faz com que aquele objeto seja um foco da rua. E utiliza daquilo como uma estratégia. Você Porque sabe que ou eu eles pegam algum objeto do ambiente e ficam o tempo entendo. todo com aquilo. Então, é uma questão de respeito também pelo momento dele. Tem uma outra paciente, Cacilda, eu gosto sempre de fazer avaliação em solo, né? E o dia que eu avaliei ela estava com uma boneca. E ela não largou aquela boneca de jeito nenhum. Mas a boneca era da clínica, não era dela, mas era uma boneca. Aí eu Sim. fiquei pensando, bom, então ela gosta de bonecas, né? Aí o primeiro dia que ela veio comigo para a piscina, eu peguei uma boneca aqui da minha filha, que podia molhar, né? E aí eu abordei ela, olha, Duda, tia Fábio trouxe uma boneca para você, para a gente ensinar a boneca a nadar. Nossa, pronto, foi sensacional, a gente já criou aquela ligação e ela pegou a boneca, entrou na piscina e aí nós fizemos aí todas as atividades com ela e com a boneca. E a boneca é um vínculo, assim, né? Depois ela deu Sim, um nome para a boneca e então, assim, foi sensacional. Uma é um mediação tem elo. que ter, um elo, É isso. um elo. Exato. Isso é uma questão de respeito que a gente tem que ter com eles. Legal. Ótimo. Ótimo. Cacilda, outra perguntinha aqui. Pediram algumas dicas de atividades da psicomotricidade aquática para controle cervical e tronco. Que tipo de atividade psicomotora geralmente você trabalha para cervical e tronco? E aí eu acho que seria legal e importante falar para o pessoal também a importância do tronco, né? Da gente trabalhar o tronco. Olha, toda atividade, eu não sei como vocês trabalham, quem perguntou, eu não sei se trabalham em piscinas que dão pé ou piscinas que são de profundidade maior. Porque o tronco e controle cervical, em primeiro lugar, é material. A motricidade é meio contra a utilização de materiais. A gente trabalha corpo, né? O corpo é um instrumento primordial da psicomotricidade. Eu, pessoalmente, sou muito contra materiais. Agora, eu sei que a fisioterapia utiliza de muito material. Material de suporte, boias, e isso é inevitável, até porque trabalha a reabilitação. É inevitável. Então, o que nós utilizamos muito são de recursos da própria piscina. Então, piscina que dá pé, piscina que põe o tampinho no chão. Então, que tenha sensibilizações, sensações, e barra, né? Utilização de barra e apoio mesmo, né? Toque, toque. Então,
para mim, dentro de toda a minha realidade de piscina, as piscinas que eu tive, sempre foram piscinas que davam pé. Então, é um bebê, uma piscina que dá pé e que você possa sustentar e colocar, dar apoio. E bebês sempre com pais, né? Pais que suportassem, que colocassem. Eu brinco que o pai era um cabide, né? Um cabide. E nesse sentido, todo apoio era um estímulo, né? Um estímulo corporal para segurar, para apoiar. E as musiquinhas eram, vamos dizer assim, estimuladoras para manter a cabecinha em pé, para manter o tronquinho em posição adequada. E todo o trabalho de bebês, e todo o trabalho de suporte, essas músicas são estimuladoras para bons trabalhos. Agora, na fisioterapia, eu sei que você tem todo um suporte em especial. E aí não tem como, né? Você vai colocar aquilo e aquilo vai favorecer posicionamentos mais adequados. Só que para a psicomotricidade, nada como corpo a corpo, sabe, Camila? A gente valoriza muito o trabalho do toque, o trabalho corporal. Mas você sabe que quando a gente trabalha com criança pequena, assim, eu sempre, né, oriento mesmo, a criança ela fica no colo do terapeuta, né? Sim. Enquanto a piscina não dá pé para essa criança, ela fica no colo do terapeuta, posição de sela, né? Nós vamos trabalhar em supino, rolamento, em prono, realmente tentando, até mesmo a gente pensando lá na técnica e no princípio do Hellwig, que a independência não se faz com o uso dos recursos de flutuação, né? E realmente tem muito fisioterapeuta que trabalha na piscina que ele se preocupa em estabilizar muito o paciente. Né? E não tem que estabilizar, né? Você tem que desestabilizar, tem que deixar o paciente, né? A criança, o indivíduo, né? Buscar a sua própria estabilização, porque aí que vai conseguir, né? Recuperar padrões que foram tirados ou que não foram desenvolvidos, né? Então, e a água é uma grande desestabilizante. Desestabilizante isso. E é no desestabilizar que você estabiliza. Isso. É isso mesmo. Como que eu trabalho o equilíbrio? Desestabilizando, né, o paciente. Quanto assim mais a gente... o equilíbrio. Então, e aí vem uma das vantagens da água, que é a segurança. A gente pode trabalhar essa desestabilização com uma maior segurança, porque o ambiente aquático, olha que incrível, né? Ao mesmo tempo que ele vai provocar essa desestabilização, ele também traz a segurança, né? Para que o paciente não vai sofrer uma queda, porque ele está num ambiente aquático, né? É muito difícil dele se machucar. Sim. E isso é muito legal para os idosos, né? E uma coisa importante, Fabiana, é o processo respiratório, certo? Então, para que você possa fazer qualquer trabalho corporal, você tem que dominar o processo respiratório. Porque isso pode intimidar, isso pode traumatizar, isso pode gerar uma insegurança qualquer. Então, com o processo respiratório dominado, aprendido, né, conscientizado, todo o trabalho corporal que você fizer fica tranquilo. Ô, Cacilda, quando você fala da respiração, que é um ponto forte, né, da tua pesquisa, fala pra gente assim, quais aspectos que você considera como importantes dentro do trabalho respiratório na água? Você acha que é essencial a gente trabalhar o mergulho ou outras formas de trabalho respiratório? Não, para mim o processo respiratório é tirar a respiração do automático. É conscientizar que na água a respiração precisa ser consciente. Você precisa entender que na água, pela boca, é o melhor
é a melhor maneira de você pegar o ar. Por quê? Se você pegar pelo nariz, você vai engasgar. Involuntário. É Entendi. tirar do automático. Você precisa ter consciência respiratória. Mas aí Não é você trabalha momentos ou você conduz toda a sua terapia, toda a sua sessão, a sua aula com esse tipo de respiração oral? Isso é importante, porque Não, nós, fisioterapeutas, a gente fala assim, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E aí, um dia, uma mãe me questionou, porque as crianças elas fazem a fisioterapia aquática comigo e fazem a natação com um professor. E ele estava ensinando as crianças no padrão respiratório oral, para ter controle, igual você está falando. E eu estava trabalhando com eles o normal, que a gente sempre faz, puxar pelo nariz. E aí eu fiquei pensando. E aí eu troquei uma ideia, conversei com o professor e ele me pontuou isso. Eu falei, é verdade, tem razão. Então, eu faço um processo de aprendizagem, Fabiana. Eu educo isso. Porque a partir do momento que a pessoa, ou a criança, ou o adulto, seja quem for, ele entende que na água é diferente, ele passa a ter consciência disso. E ele nunca vai ter nenhum gasgo, nenhum transtorno. Ele vai entender que na água não dá para ser igual fora. E não vai ter nenhum gasgo, não vai ter nenhum transtorno dentro da água. E isso é uma coisa que eu defino assim com unhas e dentes. Eu acho que a partir do momento que você passa isso para consciência, não há problemas na água. Não há problemas na água. E já faz parte da consciência do corpo em relação àquele ambiente que é diferente do ambiente terrestre. Só esse trabalho respiratório já é um avanço, né? Já é um passo grande do desenvolvimento psicomotor. Exatamente. E é assim, para mim eu chamo isso de um enfoque psicomotor, porque ele vai fazer parte do tônus, ele vai fazer parte do equilíbrio, ele vai fazer parte de todo um desenvolvimento importante no próprio ambiente aquático. Ótimo, nossa, que legal, Cacilda, isso é muito importante mesmo. E assim, todas as crianças ou todos os pacientes que você trabalha com a psicomotricidade aquática, você faz esse trabalho respiratório? Faço. Para mim ele é o básico do básico. É claro que é lógico que primeiro eu vou fazer com que o elemento explore o espaço aquático, né? Que normalmente uma pessoa fica outra dentro, para depois explicar que lá dentro vai educar a respirar de uma maneira diferente. Porque ele não nasceu peixe, e ele não quero que ele se engasgue, e eu quero que lá ele tenha um domínio respiratório a qualquer tempo. Porque aí, se ele tropeçar, se ele mergulhar, se ele, por acaso, titubear em qualquer momento, ele vai saber a dificuldade. Entendi. Então, assim, você prioriza esse controle respiratório, não que necessariamente você tenha que ensinar a mergulhar todas as crianças, por exemplo. Mas se por acaso ele mergulhar sem querer mergulhar, ele já vai saber. Ele vai saber. Nenhuma dificuldade. Entendi. Nossa, olha que incrível, né? É algo assim que, principalmente para nós, da parte da fisioterapia, às vezes é algo que passa despercebido. A gente não faz esse trabalho respiratório. Ou se faz, a gente faz da maneira errada. Mas, como você colocou agora e fundamentou, faz todo sentido. E faz todo sentido em cima do todo, em cima da consciência corporal, em cima da consciência cognitiva, do desenvolvimento da atividade, né? Essa semana eu falei muito, né, que eu acho que uma, né, das vantagens, tem inúmeras vantagens do ambiente aquático, mas é que a água, ela nos proporciona desenvolver atividades que são muito próximas do que é a realidade do nosso sistema nervoso. Por quê? Porque a gente está fazendo um movimento motor, mas ao mesmo tempo eu tenho estímulo sensorial, ao mesmo tempo eu tenho o cognitivo.
E Sim, isso é a nossa vida. E às vezes, quando a gente passa por um processo de reabilitação fisioterapêutica, é muito fragmentado. E a sim, água nos proporciona essa vantagem de não fragmentar. Em exato. uma atividade ali, um circuito, né, de atividades que você faz com o paciente, você consegue integrar todos esses sistemas, né? Sim, E isso vai acelerar o processo de recuperação, de aprendizado, principalmente o aprendizado psicomotor. exatamente, querida, exatamente. Você está pegando todo o contexto da história. Ai, que excelente. Ah, não, eu tô ficando fascinada, né? E aí eu tenho tanto ainda para aprender. Nossa, eu amei aquele nossa aula. Eu comecei a pensar em tanta coisa. Ah, e tem uma coisa, Cacilda, a gente tem que falar. Lembra que eu falei para você? Eu falei assim, Cacilda, valeu eu ter vindo para cá porque eu tive uma resposta, que É, foi a questão do AVE. Lembra que eu te falei assim, que olha, eu sempre me peguei assim, gente, a gente reabilita os pacientes, né? Faz a fisioterapia com pacientes com acidente vascular encefálico, eles têm uma hemiparesia, e a gente consegue um resultado muito legal em membro inferior, principalmente na piscina, a gente consegue muito bons resultados, porque na água a gente já trabalha marcha, equilíbrio, coordenação, e bate perna e tal, e consegue avançar. Mas o membro superior é muito difícil. Mesmo na água, a água auxilia alguns movimentos de amplitude de movimento por causa do empuxo, mas mesmo assim a gente se bate com o membro superior. E eu sempre fiquei, mas por quê? Por quê? Por quê? Né? E aí a Cacilda colocou pra gente, né, algo que tem a relação com o desenvolvimento, né, Cacilda? Fala de sim. novo. Não, eu vou deixar você falar para que você aprendeu. Então, por causa que o nosso desenvolvimento motor, ele é caudal cranial. Então a gente começa bem do processo de recuperação, Não, recuperar primeiro. o nosso desenvolvimento é cefalocaudal e a função nossa é caudal Função. cefálico. Isso, é essa palavra que fugiu, a função. Por isso que E caudal, a gente recupera primeiro membros inferiores e depois membros superiores, né? A função. Então, assim, função. quando você entra, igual o pessoal colocou aqui, gente, a psicomotricidade é um mar de informações e de contextos, né? E de Vamos aprendizado. axiomas do desenvolvimento. Olha que coisa bonitinha. Esse nome, esse nome, Axioma. Axioma axioma. do desenvolvimento, de Vitor da Fonseca. Ah Estou lá, gente. feliz, Fabiana, estou feliz, estou feliz. Não, e assim, realmente a gente começa. Olha, eu trabalho com fisioterapia aquática há 16 anos, eu já estou formada há 18 anos de fisioterapia. Mas depois que você começa a aprender isso, né? Igual você colocou vários ensinamentos para a gente, principalmente em relação aos axiomas, você começa a ver um mundo diferente, né? E um Isso. mundo, não só um mundo aquático, o mundo do nosso dia a dia de tratamento, o mundo lá fora mesmo. Por exemplo, domingo eu fui levar minha filha no parquinho. Aí aqui tem uns negócios de corda, não sei se em São Paulo tem, eu sei que vai fazendo uma pirâmide de corda, assim, as crianças vão escalando, né? Minha filha tem 4 anos, a mais nova. E aí ela começou a subir. E eu já ia nela, assim, ai meu Deus, ela vai cair, né? Falei, quer saber? Eu vou deixar essa menina subir porque ela precisa desenvolver. Olha quanto aprendizado ela subindo nessa corda. É equilíbrio, é coordenação, propriocepção sensorial, é tronco, né? E não é que Olha a que menina... linda. E ela foi subindo e ela foi lá em cima, né? Olha E aí, e depois ela passou apertada para descer, mas conseguiu descer. E eu fiquei pensando na psicomotricidade quando eu estava vendo ela subir. Né? uhum. Então, isso é legal porque, assim, gente, não é só as pessoas com incapacidades, né, que precisam da psicomotricidade. Todo mundo precisa. É E, humano. não é? E, É inclusive, verdade.
algumas crianças que são pouco estimuladas, às vezes pela família a criança não tem, mas elas são pouco estimuladas. Às vezes a família também coloca numa redoma, né, Cacilda? Às vezes quando você vê isso, você deve ficar... Sim, sim. E a pandemia veio mostrar isso e me preocupa muito, por exemplo, o excesso de limpeza. A gente precisa da sujidade, né? Você precisa para a imunidade. A gente está se lavando de álcool para tudo quanto é lado. Para tirar o vírus e tirar tudo, né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil. Nós precisamos cair para aprender a levantar. Aí, gente, ó, é um mar, né? Então, assim, nossa, eu acho que se a gente ficar aqui, nós vamos falar muito ainda, tem muita coisa, né? A psicomotricidade ela é né, uma ela é imensidão apaixonante mesmo. E aí, quando nós, né, que somos da água, né, que somos da fisioterapia aquática, né, ou outros profissionais trabalham na água, começa também a ter esse outro olhar, é apaixonante também, porque você começa a ver o desenvolvimento, né, do teu paciente de uma outra forma. Que nem essa semana a gente atende um paciente com uma lesão medular nível C7. E aí a gente colocou as órteses nele, porque senão ele não consegue sustentar. Ele é bem alto, então a água pega mais ou menos no umbigo dele, né? Ele vai descarregar ali 50% do peso dele. E aí ele conseguiu andar na água, né? Segurou na Juliana, né? Que é a físio que trabalha comigo, e segurou na barra e conseguiu caminhar. No começo, ele jogava o tronco lá atrás, assim, para poder deslocar a perna. E a gente foi só dando algumas corrigidas, estimulando ele, vai que você consegue. E depois ele conseguiu deixar o tronco mais estável e se deslocar, né? A gente não considera uma marcha funcional, um deslocamento. E foi incrível, assim, porque ele ficou tão feliz e mudou o semblante dele, sabe? Você vê que a pessoa muda. E antes eu teria um olhar mais pontual a nível biomecânico. Eu ia fazer uma leitura biomecânica do tronco dele, com movimento de membro inferior, mas agora eu já faço uma leitura no todo, do quanto aquilo representou para ele, para a vida dele. Um menino de 30 anos, que sofreu um acidente de trabalho, de repente ele ficou paraplégico, sabe? E ele desenvolvendo aquela atividade, o quão difícil para ele era aquele controle do tronco, que às vezes para nós é uma coisa tão simples, mas para ele foi uma dificuldade. Então você começa a ter um outro olhar. E Sim. Aí isso torna você um outro profissional. Sim, verdade. Verdade mesmo. Verdade mesmo. Você tem um olhar holístico. Você muda. Realmente muda. Ela muda a nossa maneira de ser. Muda de ser, de ver o mundo, de ver o processo de reabilitação, né? E principalmente na piscina, porque a piscina também nos traz tantas possibilidades, né? De manuseio, de exercício e tudo mais. Cacilda, nós vamos ter que encerrar. Você quer colocar... Deixa eu terminar falando o seguinte, Fabiana. Uma vez me perguntaram para mim assim, qual é a diferença entre o fisioterapeuta e o psicomotricista? Aí eu disse o seguinte, o fisioterapeuta quer que o paciente ande. O psicomotricista quer que o paciente queira andar. Verdade. É muito mais além, né? Não é aquela coisa objetiva. É muito mais além do que só um padrão motor. É um cognitivo, é um emocional, é um afetivo, é um social, é um conjunto, que na verdade é o que nós somos, né? Nós somos um conjunto, a gente não é só um padrão motor biomecânico, né? De alongamento e fortalecimento. É verdade.
Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada pelo bate-papo gostoso, tá? Ai, Cacilda, eu que agradeço. Nossa, que a gente possa fazer outras vezes. Foi Com muito certeza. legal. Gente, obrigada a participação de Um todo prazer. mundo. Vou pedir um Obrigada. favor, hein, pessoal, que todo mundo comente, né? Eu vou postar lá, que todo mundo deixe seu comentário. Se vocês quiserem também fazer um comentário do que vocês aprenderam, coloca no Store, marca nós, marca a Cacilda, Associação Vencer, né? Me marca e a gente reposta, porque é uma forma da gente divulgar realmente o que é um bom trabalho da psicomotricidade, né, Cacilda? Quando a gente Verdade. se reúne para falar sobre esse assunto em uma comunidade importante, igual nós estamos aqui com profissionais, familiares, né, pais, pacientes, a gente deixa mais forte o que realmente ela vem a ser e a importância dela para a vida e para o ser humano e para as pessoas que precisam, né, dessa ciência. Sim. Eu fiquei muito feliz, obrigada Obrigada. de coração. E todos fiquem bem protegidos e venha a vacina para todos. Amém. Aqui em Maringá está bem avançado. Essa semana meu marido vai vacinar. Já está em 40 anos. Que bom, querida. Vai sim. Gente, Então. boa noite, um beijo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.